Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Hoje falaremos sobre suporte e resistência e alguns segredos que a grande maioria das pessoas não conhecem sobre determinar suporte e resistência e quais são os pontos de suporte e resistência mais fortes, tá? Antes da gente começar, pessoal, só avisando, essas técnicas e estratégias que eu ensinarei para vocês não é um método completo, mas são padrões que você pode utilizar para criar a sua própria metodologia. Qual é o problema de criar sua própria metodologia? Você tem que fazer backtests, tem que testar com dinheiro real e provavelmente terá que corrigir coisas na realidade que na simulação são indetectáveis. Então você fica naquele ciclo de muitos anos até consertar totalmente o método. E tem que ser operado com dinheiro real por pelo menos um ano. Tem que operar com dinheiro real, pouco, mas tem. Por isso que demora para comprovar um método. Então, você pode criar o método que você quiser a partir dos meus ensinamentos, mas você vai ter que passar por essa penitência absurda e a maioria fracassa em criar métodos. O meu método que eu uso para fazer trade já está pronto. Eu estou no mercado desde 2007. E no meu treinamento, todo mês tem meu treinamento, que é um método que tem fundamentos científicos, comprovado, todos os testes foi feito nesta metodologia. Tem os meus acertos aqui, as provas de que o meu método funciona aqui no YouTube, né? No meu site aqui também. E é um curso que funciona para criptomoedas, bolsa, forex, mercado futuro. Quem compra o curso ganha de graça o grupo secreto de sinais, que são sinais que eu passo, onde basta seguir e lucrar. Pode comprar também o grupo secreto de sinais separadamente. Então, para saber mais sobre esses serviços, entre em contato comigo, links na descrição. Perfeito. Então, vamos aqui, né, para a primeira parte de suporte e resistência. Então, em resumo, o que é um suporte e o que é uma resistência para os iniciantes? Né? Primeiramente, o mercado a gente consegue determinar a sua psicologia e direção e força no médio e curto prazo. E médio prazo eu falo de 6 meses a um ano até um ano e meio. Né? O Bitcoin, as projeções que eu faço sobre o Bitcoin para chegar no 100k é para daqui a 10 anos, né? Daqui até 2027. E essas projeções não é feito só pelo gráfico. Tem fundamentos econômicos, né, e psicológicos a nível mundial, de tendências psicológicas, para que o Bitcoin chegue em 10 anos nesse nível. Então, para longo prazo de 10 anos, a análise técnica não consegue resolver. Mas para curto prazo, de 6 meses, né, curto prazo de um dia a 6, e médio prazo, 6 meses a um ano e meio, só pelo gráfico eu consigo acertar os movimentos do mercado, o que me possibilita, mesmo que eu deseje operar no longo prazo, eu consiga nesse médio prazo identificar os momentos que vai ficar barato, daí eu evito comprar. Quando volta a subir, o gráfico vai me dizer e eu volto a comprar. E desta maneira eu consigo, né, otimizar a minha compra para longo prazo. É o que a gente faz aqui no nosso grupo secreto de sinais para holding de criptomoedas por longo prazo. E no YouTube eu também dou essa ajuda gratuita só para o Bitcoin. Então, suporte é uma região em que existe, né, uma pressão compradora extrema, onde o mercado, a partir desse ponto de suporte, os compradores não deixam o preço ser derrubado abaixo desse suporte. Então o preço ele tende a subir. É uma região que o preço tende a subir. E resistência é um ponto em que os vendedores predominam, onde os vendedores, em sua maioria, fazem com que o mercado, né, caia e não deixe os compradores ultrapassar esse ponto de resistência. Muito bem, então é muito simples. Tecnicamente, convencionalmente, aliás, a maioria dos professores de análise técnica ensinam que simplesmente suporte e resistência você traça em fundos ou em topos. Então eu preciso saber o que é um fundo ou um topo. Um topo é quando eu tenho um movimento de alta e um posterior movimento de baixo, né? Isso aqui seria um topo.
E um fundo seria, né, o movimento de baixa seguido do movimento de alta. Isso aqui seria um fundo. Então aqui seria um suporte, o preço tenderia a subir, e aqui seria uma resistência, o preço tenderia a cair. Isso é um ensinamento convencional que tem valia, mas tecnicamente e operacionalmente, ele leva o operador a sucumbir com base somente nesses padrões simples. Por quê? Porque eu preciso operacionalmente de um ponto de suporte, de um ponto de resistência, do qual seja vantajoso para mim operar. Seja vantajoso para que eu proteja o meu lucro. Ou seja, tem que ser um suporte forte para que eu opere comprado, para que o mercado suba a partir daquele ponto e não rompa, né? E tem que ser uma resistência forte para que eu possa vender. Ou tanto suporte ou resistência para eu proteger o lucro a favor da minha tendência, né? Então vamos aqui analisar a questão de tendência, né? Questão aqui de tendência. A minha metodologia utiliza médias móveis, no caso a média móvel exponencial, né, para determinar a tendência. Existem várias médias móveis que podem determinar a tendência para um período gráfico específico. Então, você pode utilizar a média 144, a 233, a 55, né? E para certas estratégias existe uma média móvel mais ideal para determinar a tendência de acordo com o conjunto de padrões que você utiliza. Eu utilizo a média móvel 89 para determinar a tendência, né? E você pode também utilizar linhas de tendência de alta ou de baixa, que eu odeio porque falham muito, mas eu prefiro particularmente médias móveis. Então, por exemplo, aqui a gente tem um padrão de padrões aqui que estão ocorrendo na média móvel indicam, pela minha metodologia, não tem como eu explicar plenamente como que funciona, que a tendência de alta, além de estar acima da média 89, está formando um certo padrão aqui de pressão compradora para impulsionar a tendência para cima. Então, se for pela lógica de topos e fundos que se ensina na análise técnica convencional, né? Aqui é uma resistência, então tende a cair. Aqui também é um topo, é uma resistência e tende a cair. Mas se a tendência é de alta, o preço tende a romper essa resistência. Então eu não posso simplesmente determinar resistências e suporte só porque fez um topo, só porque fez um fundo, né? Porque não compensa eu operar vendido aqui, sendo que a probabilidade maior é do preço explodir para cima, né? Então, primeiro que eu determinei um ponto de tendência de alta, onde é muito provável que o mercado vá para cima e que o contexto das resistências, né, formadas por topos simples, elas tendem a ser rompidas porque a tendência tende a impulsionar o preço para cima com uma força que tende a culminar na aniquilação total das resistências. E vamos pegar aqui no caso de uma tendência de baixa, né? Ó, tendência de baixa, tem um fundo aqui, tem outro fundo aqui. Só que está em tendência de baixa. Pelo padrão que vem ocorrendo aqui pela minha metodologia de análise de tendência, está em tendência de baixa, né? Iniciou uma tendência de baixa com grande chance de desencadear topos e fundos descendentes. E os suportes na tendência de baixa, dependendo de como ele ocorre, simplesmente nos fundos, são suportes muito fracos, porque a tendência de baixa tende a romper os suportes. Então, os suportes na tendência de baixa são apenas ponto para culminar em correção, onde operacionalmente não compensa eu comprar aqui, porque é um movimento pequeno, né? E logo em seguida eles tendem a ser rompidos. Então, operacionalmente, determinar suportes e resistências isolados só porque tem um topo ou um fundo é suicídio para você criar métodos. Você precisa de um contexto específico do qual o suporte tem uma valia muito grande de força torrencial, do qual, né, será favorável para você operar e lucrar naquele suporte, ou seja, eu quero comprar no suporte, né, que é muito forte e tem de fazer o preço ir para cima. Esse tipo de suporte aqui é vagabundo, em uma tendência de baixa, não compensa eu trabalhar nele, né? Então, numa tendência de baixa, de alta, né? Essa resistência aqui é vagabunda, então não compensa eu operar vendido aqui porque são movimentos pequenos e tendem a falhar, tendem a dar sinais falsos, não compensa eu operar em movimentos pequenos que vão me dar pouco lucro, sendo que é mais favorável eu me arriscar
para lucrar em movimentos grandes, que vão me dar lucros torrenciais. E quando eu tiver um período de perdas sucessivos, os lucros grandes que eu tive me ajudarão a sobreviver no mercado. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui que desmistificar é esse negócio convencional de é só num topo ou no fundo ali que eu simplesmente vou lá e vou traçar resistência e suporte e vou tomar decisão com base nisso. Não, nós precisamos de um contexto onde a resistência e o suporte se torna forte o suficiente para operacionalmente eu ter uma vantagem absurda de lucrar. Lembrando que quem lucra no mercado quem sobrevive bem no mercado são aqueles que buscam lucrar muito surfando em tendências, né? E operando sempre movimentos grandes, de grandes dimensões. Então, meus amigos, o próximo ponto que a gente tem que analisar, né? Suporte, os suportes que são mais fortes, né? Que são a questão do topo duplo e pivôs, né? E os suportes de resistências nos fractais superiores. Então, começando com a questão de topo ou fundo duplo, né? Topo duplo ou fundo duplo. Então, muita gente fala que o topo duplo, esse padrão aqui, né? Ele é um padrão que simplesmente o suporte é muito forte quando faz um topo duplo. Mas a gente tem que considerar que o topo duplo ele é ainda mais forte depois que rompe a linha de pescoço dele, que é aqui. E o fundo duplo é ainda mais forte quando rompe a linha de pescoço dele aqui, né, o fundo duplo. Que é chamado de linha de pescoço esse ponto aqui. Então, quando eu busco considerar um ponto de resistência forte, considerando somente esse movimento que, lembrando que o topo duplo, né, formará um topo quando, ao fazer um movimento de alta, tem um candle que faz mínima em relação ao candle anterior que fez esse topo, né? Então, no topo duplo, faria isso aqui também, mas é um topo duplo não intensificado. O intensificado é aquele que é confirmado, que é quando rompe essa linha de pescoço, né? Então, aqui sim eu tenho um topo duplo muito forte. Então, operacionalmente, se arriscar aqui é um pouco complicado. Se arriscar após confirmar essa resistência aqui, daí se o preço voltar, ou mesmo que esteja um pouco longe, e preferencialmente se chegar aqui próximo, daí sim é uma resistência muito forte, porque fez esse topo duplo confirmado, né? Porque rompeu a linha de pescoço. Diferentemente desse aqui, não teve a sua linha de pescoço rompida. E além disso, a gente tem aquela questão do pivô de baixa, né? Pivô de baixa, faz uma onda de baixa, faz uma correção, rompe o fundo anterior, né? E quando faz um pivô de baixa, tende a continuar a fazer pivôs de baixa, mas depende. Isso é mais intensivo numa tendência de baixa. Isso tem menos intensidade, menos vantagem em uma tendência de alta, porque o preço tende a ir para cima. Então tende a consolidar nessa situação de tendência de alta. Veja que aqui nesse topo duplo, ao romper a linha de pescoço, fez um pivô de baixa e além disso um topo duplo. Então intensifica a força de possibilidade de reversão, de correção forte ou de reversão de tendência. Então para mim compensa operar vendido quando o preço voltar um pouquinho para cá, ou se chegar próximo dessa resistência depois. Então aqui é um ponto de resistência para você criar um setup de início de venda quando faz um topo duplo, né, com essas características. O inverso para o fundo duplo, né? Você tem o fundo duplo, né? Daí o fundo, né, ele é caracterizado quando você tem um candle de fundo e a máxima do candle de fundo é rompida, né? Você tem um candle que faz nova máxima em relação ao candle anterior. Isso aqui é um fundo duplo que tudo bem, indica uma região de suporte forte aqui. Mas quando você tem a linha de pescoço rompida, né, você tem um fundo duplo ainda mais forte. Então aqui é um suporte ainda mais forte. E temos o conceito de pivô de alta, né, que é quando faz uma onda de alta, corrige sem romper o fundo anterior, rompe o topo da primeira onda e forma um pivô de alta. Isso é um padrão que
tende a levar o preço a fazer novos topos e fundos ascendentes. Em uma tendência de alta, isso é muito favorável para fazer grande quantidade de topos e fundos ascendentes. Numa tendência de baixa, pode ser apenas uma correção de alta, pois a tendência de baixa tende a fracassar nos movimentos altistas contra a resistência que sustenta a tendência de baixa. Então é necessário analisar o contexto para determinar se formará, né, grande quantidade de topos e fundos ascendentes. Então, compensa eu operar comprado nesse suporte com esse fundo duplo confirmado, porque ele fez, né, esse pivô de alta aqui também, rompendo a linha de pescoço. Então eu tenho a probabilidade do pivô de alta, né, somado a essa resistência formada por esses dois fundos. Então intensifica o poder dessa resistência, não, desse suporte aqui. Então aqui na correção compensa eu operar comprado e preferencialmente quando voltar aqui para esse ponto compensa eu operar comprado. Todavia depende do contexto, né? Se uma tendência é de alta e ocorre, né, um fundo duplo assim, a possibilidade de você ganhar, né, numa grande tendência de alta reiniciando é muito grande. Agora em uma tendência de baixa se faz um fundo duplo, mesmo daquele tipo forte, né, operar a reversão de tendência tende a ser muito difícil você acertar, porque a tendência é de baixa e esse padrão servindo como padrão de reversão tende a ser frustrado. Então você tem que analisar o contexto para você determinar que aqui seria uma reversão de tendência de baixa para alta, teria que ter outros contextos indicando probabilidade de grande reversão, mesmo em tendência de baixa, para que você então se arriscasse numa operação de reversão de tendência utilizando o fundo duplo, né? E para a tendência de baixa, para o topo duplo, né? Se está numa tendência de baixa, vamos pegar aqui uma tendência de baixa, vamos lá, voltar, peraí, deixa eu pegar aqui um gráfico menor. Aqui, ó, tendência de baixa. Então, ocorreu, né, um topo duplo com pivô de baixa. Então, se está dentro de uma tendência de baixa no início, e existem outros contextos que indiquem probabilidade dessa resistência ser muito forte, então pode desencadear uma grande tendência de baixa. Se a gente tem aqui numa tendência de alta, daí ocorre, né, o topo duplo com pivô de baixa, rompendo a linha de pescoço, a tendência de alta tende a empurrar o preço para cima e tende a falhar no processo de reversão de tendência. Todavia, se existe um contexto e outros padrões que indicam probabilidade de reversão e de fraqueza extrema da pressão compradora, é um bom ponto de reversão de tendência. Então muita gente fala na análise técnica convencional, o topo duplo é um ponto de reversão de tendência. Depende do contexto. Então quando você for criar o seu método ou for criar o seu EAD, tem que ter um contexto que justifique a probabilidade desse topo duplo ou desse fundo duplo funcionar como ponto de reversão de tendência para você operar reversão de tendência. E é muito difícil acertar reversões de tendência. São poucos os trade systems de reversão de tendência que são bem sucedidos, porque é muito difícil operar contra a tendência e saber quando exatamente ela vai terminar. Muito bem. Temos aqui questão de pivôs, nós falamos, né? Questão de pivôs também, pessoal, outro ponto é que, no caso do pivô de alta convencional, existem vários tipos de pivôs no meu curso oficial, né? Tem a teoria dos pivôs que eu criei, é bem complexa, não tem como explicar aqui, mas o pivô de alta clássico é esse aqui que eu expliquei. Então aqui, né, você tem a primeira onda de alta, correção sem romper o início da onda 1. Ao romper o final da onda 1, forma a onda 3. Onda 1, 2 e 3. Aqui no final da onda 2 e início da onda 3 é chamado de fundo confirmado. Como a gente sabe que a probabilidade do pivô é impulsionar para fazer mais um
uma onda de alta, então aqui é um suporte muito forte. Então é um ponto, né, que a gente pode estar operando comprado. Que a gente pode estar desenvolvendo trade systems e metodologias onde o ponto de compra seria aqui. E, de fato, depois que fez o pivô de alta, na correção, né, se voltasse para esse fundo confirmado, ou corrigisse aqui um pouquinho, eu poderia, então, estar iniciando minha operação comprada, porque já existe um suporte muito forte aqui. Né? Inclusive, na minha metodologia, né, o nosso sinal de compra ele ocorre após fazer um pivô de alta, né, em todas as vezes, para sinais de compra, em específicas condições, que é complexo explicar. E na correção, quando ocorre um certo padrão de candlestick, né, a gente entra e o nosso stop vem exatamente para o fundo confirmado. Né, mas o sinal completo é complexo explicar, tem que fazer o curso para entender. Mas eu utilizo isso como base para fazer as minhas operações, para entrar nas operações, tá? Porque isso aqui é um suporte muito bom para que eu use não só como ponto de limitação de prejuízo, porque se romper esse suporte, o preço tende a começar a fazer topos de fundos descendentes. Então não compensa eu ficar amargando prejuízo ou ficar dentro dessa probabilidade de amargar prejuízo. Então é um ponto de stop e também é um ponto de suporte muito forte que pode impulsionar o preço a evoluir. Mas não é em qualquer caso. Né? Compensa trabalhar nisso se for em uma tendência de alta. Né? Operar a reversão de tendência em um pivô como esse é muito complexo. São casos específicos que seriam aplicáveis esse tipo de operação. Então, né, os fundos confirmados são suportes muito importantes. Pivôs de baixa, faz uma onda 1 de baixa, né? A correção chamada de onda 2, o final dela, né, não rompe o início da onda 1. Ao romper o final da onda 1, confirma o pivô de baixa, que constitui a onda 3. O final da onda 2 e início da onda 3 aqui é chamado de topo confirmado, que é uma resistência muito forte. Então, quando o preço ele corrige após fazer o pivô de baixa, é um ponto de entrada vendida, mas depende do contexto, depende da tendência, depende da situação e de outros padrões. Eu não posso operar isso aqui isoladamente. Então é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. Por isso que vocês não podem pegar os conceitos que eu estou ensinando aqui e sair operando como se fosse um trade system comprovado. Isso aqui são padrões para você montar metodologias, tá? Que é muito difícil, inclusive, comprovar uma metodologia eficaz. Por isso que eu ensino de graça para ajudar as pessoas. Porque eu sei que a maioria não vai falhar. É muito difícil comprovar uma metodologia. Então, também na minha metodologia para entrar vendido, eu uso o pivô de baixa, né? E nessa correção, num certo padrão de candlestick, a gente entra vendido. E a nossa limitação de prejuízo fica exatamente nesse topo confirmado, acima dele. Porque o preço ele tende, se romper o topo confirmado, fazer pivôs de alta, onde amargaria muito prejuízo para mim e poderia nunca mais voltar a cair, né? E por isso que a gente limita o prejuízo aqui. Além disso aqui ser uma resistência muito forte, né, que pode impulsionar o preço para baixo. Então, resistência, outro tipo de resistência forte, além do topo duplo naquele padrão que eu expliquei, você tem o pivô de alta e pivô de baixa. Fundo confirmado. O pivô de alta é um suporte muito forte. Ponto para você, né, ficar esperto aqui nessa região para você entrar em operações. E topo confirmado, resistência forte. Na volta é um ponto ideal para você entrar nas operações. Muita gente opera rompimento, né? Muitos trade systems aí, ou seja, você tem o fundo confirmado, daí quando confirmou o pivô, o cara compra aqui. O problema é que isso aqui é algo saturado, todo mundo faz isso, né? Então, muitas corretoras, muitos manipuladores de mercado, aqui, por exemplo, ao romper esse fundo, faz o topo confirmado, daí o cara vende aqui. Ou seja, aqui é uma região de sobrevenda e aqui é uma região de sobrecompra. O preço após você comprar, o preço tende a cair e aqui tende a subir se você vendeu, operando no short trading.
Então, dependendo do padrão de correção que ocorre aqui, pode desencadear a aniquilação desses pivôs e o mercado ir contra você. Por isso que o ideal é operar dentro do contexto correto nessas correções. Mas a maioria, muita gente não faz isso, opera rompimento, o que acaba sendo um pouco perigoso, na minha opinião e experiência de mercado. Eu acho perigoso operar rompimento. Bom, finalizando agora, né? A questão aqui de, com base em determinar suportes e resistências na questão dos fundos confirmados de pivôs de alta, né? Topos confirmados nos pivôs de baixa, aqui, né? Topo duplo, né? Aqui, e fundo duplo, aqui. Eu vou analisar esses padrões e determinar suportes e resistências só que em gráficos superiores. O que acontece? Quando eu tenho estamos aqui no gráfico diário, por exemplo, né? Quando eu analiso o suporte e resistência que eu encontro aqui no gráfico semanal, ele é muito mais forte, muito mais efetivo no gráfico diário. Então, utilizando esses padrões que eu acabei de ensinar, para você identificar suportes e resistências lá em gráficos inferiores, seriam bons pontos para reversão de tendência, bons pontos para você operar comprado, né? Bons pontos para você proteger o lucro de sua operação no gráfico inferior, né, que você vai operar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o gráfico diário, né? Deixa eu só aqui ajustar, beleza. Vamos pegar aqui esse ponto aqui, a gente tem, né? Eu tenho aqui um pivô de baixa, tá vendo? Aqui, ó. Então aqui eu tenho um pivô de baixa. Pivô de baixa, né? Tenho aqui essa resistência aqui, por exemplo, né? E por isso, próximo dessa resistência tende a dar sinais de correção. Então fica perigoso eu comprar aqui nessa região, apenas se ficar acima desse ponto. Então vamos observar aqui no gráfico inferior, né? Vamos dar um rolê lá no gráfico inferior, que seria o de 4 horas ou 60, pode ser até o de 60 minutos. Vamos aqui dar um rolê, ó. Acho que está aqui para frente, ó. Então a partir desse ponto a gente tem a resistência aqui em cima, tá vendo? Então primeiro, ó, aqui está a resistência lá do gráfico superior. E veja que aqui os topos começaram a falhar em fazer novos topos. Já era um sinal de deficiência da tendência de alta no gráfico inferior por conta da influência dessa resistência, que é uma resistência muito forte lá no gráfico superior. Então, começou uma tendência de baixa aqui justamente por conta daquela resistência do gráfico superior, né? Daí aqui também estava perigoso a gente comprar, porque veja que faz topos com dificuldade de fazer novos topos, né, de gerar novos topos. A gente vê que é uma tendência fraca, a gente identifica uma lateralização ali, graças à resistência do gráfico superior. E daí quando rompe, daí sim, rompeu, e rompeu fazendo justamente aquele pivô de alta, né, que é um padrão de alta. E na correção, né, candles de indefinição ocorreram aqui, acima da resistência. Quando eu tenho uma resistência e ela é rompida, ela vira um suporte. Então eu tenho o novo suporte, porque é uma antiga resistência. Então, outra regra, né, quando eu tenho uma resistência, ela é rompida, vira suporte. Se eu tenho um suporte e ele é rompido, vira uma resistência. Então, abaixo desse antigo suporte é uma resistência que tende a empurrar o preço para baixo e aqui para cima. E foi o que aconteceu. Aqui a gente tem, né, o suporte sendo rompido aqui. Suporte sendo rompido aqui, a resistência sendo rompida aqui, virou o suporte, né, e tem força então para subir, para bombar. E houve então uma grande tendência de alta. Então veja que utilizando
os padrões topo duplo especiais que eu expliquei e os pivôs de alta usando os fundos confirmados e topos confirmados, no gráfico que eu estou operando eu vou ter pontos de entrada e saída muito significativos. Porém, eu vou ter muito mais visão de suportes bem fortes e resistências bem fortes quando eu uso esses padrões em gráficos superiores do gráfico semanal, né? E em gráficos inferiores eu utilizo esses suportes ou resistências para tomar decisões, porque eles tendem a influenciar torrencialmente no gráficos inferiores, porque o gráfico superior é mais forte. Então, quando ocorre um padrão no gráfico superior que é mais forte do que no gráfico diário, ele tende a influenciar o gráfico diário a ir para o mesmo lado que o gráfico semanal está mandando, ou que o gráfico superior está mandando. Então isso aqui são técnicas aqui, padrões que muita gente na análise técnica não entende esses padrões, não entendem esses conceitos, ensinam resistência e suporte simplesmente, é qualquer topinho ali, ó, né? Qualquer topinho ali é resistência, qualquer fundinho ali é suporte, né? Mas é muito mais eficaz a gente utilizar os padrões com maior probabilidade e com maior favorecimento operacional. Então nós temos que escolher os suportes que ocorrem em fundos ou topos, suportes ou resistências que ocorrem em fundos ou topos, mas em contextos que são favoráveis operacionalmente para nós. Então não é tão simples assim. Não é tão simples assim, mas esse conhecimento que praticamente ninguém passa sobre suporte e resistência vai ajudar você torrencialmente a comprovar probabilidades grandes em certos padrões no mercado, utilizando esses conceitos que eu ensinei, e você pode criar metodologias mais eficazes. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês, né? 30 minutinhos aí de aula, tá? Mais ou menos dentro do tempo. Quer saber sobre o meu curso, onde eu já tenho uma metodologia comprovada? Aqui no meu site você vem aqui em grátis, provas dos lucros consistentes. Temos aqui as provas, contas reais, né? Aqui para você checar o rendimento de nossas contas reais, operações reais na Bolsa de Valores com notas de corretagem. Temos aqui os sinais que nós passamos de graça no YouTube e os acertos no Bitcoin e criptomoedas. Temos aqui os sinais no grupo secreto de sinais, né? Onde eu provo que a minha metodologia funciona, e antes e depois tem os links com as provas no TradingView e no MQL5, né? Fica a data ali dos sinais, então está tudo comprovado, provando a nossa metodologia. Quer conhecer a nossa metodologia? Quer conhecer o nosso grupo secreto de sinais? Entre em contato. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de vocês. Compartilhem o vídeo. Até mais, obrigado.